Você está acompanhando mais um Região 2000 aqui pela TV União e no programa de hoje o nosso convidado é o Wilton Serboncini. Ele é professor de inglês e nós vamos hoje falar sobre aulas de inglês em domicílio. Olá, Wilton, prazer recebê-lo aqui no Região. Eu que agradeço. Bem, vamos então falar um pouco sobre a sua carreira, o seu currículo. Você é professor de inglês há 10 anos, tem certificações internacionais. Então, como é a sua vida de formação? Como é que você se preparou para chegar onde chegou? Certo. Como você disse, eu trabalho há 10 anos como professor de inglês. Tenho 6 certificações internacionais, todas na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, que é uma das universidades mais tradicionais de todo o mundo. Ela foi fundada em 1209, ou seja, o ano passado completou 800 anos a faculdade. Então são 6 certificações, inclusive o Certificate of Proficiency in English, que é a mais alta qualificação de Cambridge, e também um de inglês para negócios. Então quer dizer que você tem o mesmo nível de inglês que um britânico nativo, é isso? Exato. Essa última certificação que eu mencionei, ela considera que uma pessoa com esse certificado ela possui o mesmo nível de fluência de um nativo do idioma. Certo. E você hoje também é coordenador do portal de ensino à distância, o inglesonline.net, que está entre os principais portais de educação à distância do país, com mais de 3.000 alunos inscritos. Então, como é que surgiu essa iniciativa em São João da Boa Vista? Isso. Eu faço parte de um grupo, o Grupo Webcom, que atua em 3 áreas. A primeira área é a área de TI, Tecnologia da Informação, a segunda de Recrutamento e Seleção, e a terceira, da qual sou responsável, a parte de ensino à distância, certo? No caso, o ensino de inglês à distância. Esse portal está há 4 anos no ar, com mais de 3.000 alunos inscritos, certo? E surgiu da necessidade, assim, hoje em dia a sociedade, de forma geral, não tem tempo, as pessoas não têm tempo para se deslocar, muitos ir até uma escola, então nós resolvemos levar o inglês até a casa da pessoa, através do computador. Ela faz esse curso de inglês no horário que ela quiser, no seu tempo. Então surgiu dessa necessidade e, em todo esse tempo, tem sido um grande sucesso. Certo. Agora, além de estar virtualmente na casa das pessoas, vocês também inovaram com as aulas de inglês em domicílio. O professor vai até a casa da pessoa e também vai trabalhar de acordo com a necessidade dela, é isso? Exato. Agora esse é o novo produto que o Inglês Online trouxe para São João, que é a aula de inglês a domicílio. Ou seja, o professor vai até a casa da pessoa, no horário que a pessoa quiser, digo a casa, mas pode ser também o escritório, o consultório, aonde a pessoa definir. No horário que ela quiser, quantas vezes por semana ela quiser, e essa aula é 100% personalizada, ou seja, de acordo com as necessidades da pessoa. Não existe um grupo com diferentes faixas etárias, com diferentes interesses, não. A pessoa tem uma aula para aquilo que ela quer. Certo. Hoje em dia as pessoas elas precisam ter essa flexibilidade, né? É muito comum a pessoa querer cursar um curso de inglês, fazer um curso de inglês, mas não tem tempo. E a frequência é importante. Então, como é que vocês vão compatibilizar, né, o tempo escasso do cliente com a necessidade dele? Um exemplo claro, por exemplo, o médico. O médico ele tem muita necessidade de inglês. Porém, pela vida corrida que geralmente eles têm, uma semana tem plantão, cirurgias, emergências, urgências e tudo mais, fica difícil ele, às vezes, esquematizar. Toda terça e quinta, às 6 horas da tarde eu vou ter aula. Fica muito difícil isso, certo? Então, qual é a nossa proposta? As aulas são totalmente flexíveis e as aulas são marcadas durante a semana. E, às vezes, com 1 hora de antecedência. Suponhamos, o médico termina uma cirurgia, ou ele descobre que naquela tarde ele vai ter um horário livre, certo? Ele liga para o professor, e 1 hora depois o professor está na casa dele, de novo, no consultório, onde ele quiser, e dá essa aula, certo? Voltada para ele, para as necessidades dele. Certo, Wilton, já tem essa experiência, já está sendo desenvolvida no Brasil, isso é uma coisa inédita? Nós temos algumas pessoas, muitas vezes alguns professores individuais, particulares, trabalhando dessa forma, certo? Mas o que nós poderíamos chamar, popularmente conhecido como aulinhas de fundo de quintal, muitas vezes, né? É muito precária a coisa. Não, a nossa proposta é totalmente profissional, certo? Nós temos toda uma base pedagógica para isso, toda uma estrutura, pessoas preparadas para isso daí, certo? E que eu saiba, algo totalmente organizado dessa forma, inclusive da parte fiscal, com pagamento de impostos e tudo certinho, é pioneiro.
principalmente na nossa região. Certo, e também há vários níveis, né, de aprendizado. Às vezes você vai pegar um aluno que tem uma certa dificuldade, os graus de dificuldade, eles são diferentes, né, para cada caso. Então, como é que vocês trabalham isso? Você disse que tem toda a pedagogia, né, pedagogicamente o curso já está bem estruturado, mas Isso. essa é uma realidade. Não, na verdade, daí, o fato de o aluno ter uma aula individual, isso acaba resolvendo grande parte desses problemas. Na verdade, das 4 habilidades que nós temos para o idioma, ouvir, ler, escrever e falar, toda pessoa ela vai ter um ponto forte em algum deles e um ponto fraco em algum desses pontos. Isso é normal de cada um. O fato de trabalhar daí personalizado individualmente realmente colabora muito para isso. Em um grupo, por exemplo, se alguns alunos têm dificuldade em ouvir o inglês, ou têm dificuldade em escrever, então o professor ele tem que dar um tempo para cada um ali. No caso individual, ele vai se focar naquela necessidade especial. Se ele tem dificuldade em ouvir o inglês, ele vai trabalhar com as técnicas para desenvolver o listening do aluno. Certo? Isso ganha-se muito tempo, certo? No tempo final de aprendizado, o aluno ele acaba ganhando tempo, e é uma aula, como eu repito, é uma aula que ele gosta daquilo, porque, de novo, no caso do médico, se ele quer ver um texto de medicina, se ele quer ver alguma coisa voltada para aquilo, tem toda a liberdade para se trazer isso. Algo que em grupo, em uma escola, não se tem. Então, o nosso público-alvo, qual é o público-alvo? É o aluno adulto, é o profissional liberal, certo? Que não tem tempo ou que não quer frequentar uma escola. Esse é o nosso público-alvo. Sim, a demanda tem sido grande? Bastante, bastante. Até agora tem sido uma procura muito grande. Tá, e você está citando o exemplo dos médicos. Eu diria que os médicos são maioria dessa clientela? Uma grande parte, em torno de 30%, certo? Da nossa clientela atual de médicos, certo? E os outros 70% se dividem aí em outros profissionais, né? Temos alguns adolescentes também que preferem fazer os próprios cursos preparatórios para os exames de Cambridge. Então, os exames de Cambridge estão se tornando muito conhecidos, muito úteis e muito requisitados pelas pessoas hoje. Instituições, empresas estão aceitando esses exames, certo? Então, as pessoas mais jovens, os adolescentes, estão procurando desde já se especializar nisso. E nós temos também um curso voltado para esses preparatórios, certo? Ou seja, totalmente flexível, de horário, de local. Uma semana a pessoa pode fazer uma aula na terça-feira, na outra semana ela pode marcar na quinta e assim por diante, certo? Certo. E vocês vão até a casa da pessoa, então. Ela pode definir, por exemplo, já que nós estamos falando dos médicos, se ele quiser ter uma aula no intervalo do atendimento entre uma consulta e outra, ele pode? Exatamente, é dessa forma que a gente trabalha, no intervalo de almoço, no dia à tarde. Inclusive, nós temos alunos aos domingos, certo? Alguns alunos não têm tempo, alguns moram fora de São João e estão aqui apenas no sábado e domingo. Então, alguns marcaram aula aos domingos de manhã, nós temos aula também nesse horário. Nós vamos rapidamente para o intervalo, voltamos daqui a pouco. Até já. Região 2.